A doutrina Monroe, ela vai alavancar os Estados Unidos para fora das suas fronteiras e para a dominação da América Latina. A partir daí, os Estados Unidos eles vão ter experiências na política internacional de confrontação econômica com a Europa, mas da formação de um bloco, né, de países nas Américas que vão dar respaldo político para os Estados Unidos. Então, esses países aqui na América Latina, além de satélites no nível comercial, eles vão se tornar satélites também no nível político, entendeu? O que acontece? Eles vão fornecer apoio político nos fóruns internacionais para os Estados Unidos. Você veja o papel que a OEA muitas das vezes cumpria, entendeu? É, é, votando a favor dos Estados Unidos e outras coisas mais. Tem outro detalhe que você, ao longo do século XX, esse plano vai dar tão certo, que na entrada do século XX os Estados Unidos é uma potência já industrial, né? E nem mesmo a Primeira Guerra Mundial, porque você vai ter uma crise de superprodução ali em 1870. Essa crise de superprodução ela não vai impedir o crescimento americano, ela vai foder com a Europa. Mas o americano não, porque o americano já tinha a América Latina onde ele pescava, onde ele tirava, onde ele drenava riquezas, entendeu? E o colonialismo lá na Europa estava em choque, conflito, porque a Inglaterra era dona do pedaço, a França de outro, a Bélgica de outro, a Holanda de outro, então eles não se bicavam. Eles tinham um problema muito sério nessa questão da matéria-prima, né? E a economia colonial deles era voltada para dentro. A formação da economia colonial desses países estava lá dentro. Tanto que a gente vai ver o terror que vai ser para a Itália e a Alemanha, que chegam atrasados naquele processo de recolonização da África em 1850. Tu vê que o desespero deles é tão grande que o pacto de recolonização da África ficou desesperado. A Itália e a Alemanha, que não participaram do primeiro ciclo de colonização, chegam depois, desesperados, para terem colônias na África, que entendiam que a única área que ainda sobrou para colonizar foi a África, porque o Sudeste Asiático, né, estava na mão dos anglo-franceses. O novíssimo continente lá, a Oceania, na mão dos ingleses. E o que sobrou? Ainda tem áreas em disputa na África, então vamos lá. Vamos lá, Satanic Bolt, vamos lá. Isso aqui na América Latina não tem, porque o americano transformou aqui no quintal, aqui não manda ninguém, que manda eu. Isso vai permitir aos Estados Unidos sobreviver a essa crise de superprodução de 1850, se fortalecer. Os Estados Unidos saem fortalecidos da Primeira Guerra Mundial, pelo menos belicamente e industrialmente. Depois você vai ter a grande crise de 29. Os Estados Unidos vão resolver a grande crise de 29 em pouquíssimo tempo. A onda, né, o efeito colateral da crise de 29 vai ficar batendo lá na Europa até 40, até o início da guerra, até 39. Mas os Estados Unidos já estavam recuperados dela. 3, 4 anos depois, os Estados Unidos já tinham voltado a crescer normalmente. 3 anos depois, em 1932, os Estados Unidos já está crescendo. Valeu, Bolt! Já estava crescendo. Ou seja, a gente estuda a crise de 29, a crise de 29, a crise de 29. Ela foi terrível para o mundo, mas os Estados Unidos se recuperou dela. Se recuperou dela. Tanto se recuperou dela que ele vai voltar a crescer e vai voltar a dominar a política externa. Ele vai voltar a dominar a política externa. Porque, sem os Estados Unidos, a Inglaterra não conseguia fazer guerra contra a Alemanha. E o sonho da Alemanha era ter os Estados Unidos ao seu lado. Olha como é que os Estados Unidos, graças à doutrina Monroe, vai se tornar o fiel da balança nesse mundo em disputa. Olha que coisa curiosa. Às vezes a gente não para pensar nisso. E aí tem a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos é o país que mais lucra com a guerra. Ele vai vender armamento para Deus e o mundo e, no final, está todo mundo devendo a ele. Ele não teve seu território atacado,
A Europa está tendo que se reconstruir, o que os Estados Unidos vão fazer? Plano Marshall, vai ajudar a Europa a crescer. Ah, sim, ô Europa, você vai crescer, não vai? Está aqui meu dinheiro, não quer Plano Marshall? Quero. Está aqui. Agora tem a minha multinacional também aí. Vai no kit. Kit Plano Marshall é o grande rato. Leva o grande rato, o hambúrguer, a Coca-Cola e um chiclete. É o kit. Kit dominação. E aí a Europa, por mais que ela vai. Estou falando da Europa Ocidental, claro. Por mais que a Europa Ocidental vá criar o seu estado de bem-estar social e culturalmente, ela vai resistir a esse American Way of Life, e a América e a Europa conseguiu até um determinado momento segurar essa onda, pelo menos ali até meados dos anos 90, né? Mas depois a Europa foi embora, não aguentou. Até porque os Estados Unidos vão criar outras duas grandes doutrinas para a América Latina e que vão ter consequências mundiais muito grandes, que é a doutrina Truman e a doutrina de segurança nacional.